Kefa Aleph, capítulo 3. Iluminari. Vamos começar com o Iluminari, para vocês lembrarem do grau 291. E a partir daqui nós retomarmos. Mais uma vez, como sempre, esse capítulo não deveria ter sido subdividido, pois o assunto vencer o ego e se humilhar, se baixar, que é isso que significa a etimologia, a raiz da palavra, diante do mais próximo, pelo bem maior da unidade, paz e amor, começou já no versículo 11 do capítulo 2, quando fala do ceder. A essência aqui, o substantivo aqui é ceder. Você pode escrever aí para guardar? Ceder. É disso que está tratando 1 Pedro 2 e 3. E não de autoridade, de machismo, de autoritarismo. O problema da Bíblia é interpretada equivocadamente da forma com que ela foi traduzida, beneficiando o sistema judaico-cristão, que é machista. Por isso que o vídeo de hoje é quase que um curso num grau só. E eu coloquei aí como título Desmachinizando. Alô, marada! Vamos desmachinizar. Muito bem. Para a boa convivência entre os diferentes tradições, religiões, visões, gêneros diferentes. Então veja, se você pegar o capítulo 2, só com o contexto, sempre de forma holística, para você entender o todo. Senão você não vai entender quando ele fala de gênero. Começa a falar da mulher, e em seguida do homem, da esposa, depois do marido. Imagina alguém abrindo esse capítulo 3 no viés, na perspectiva judaico-cristã, teológica, machista. Não vai entender que está falando de convivência, de harmonia, de ceder. Veja, tradição, fala de superação entre pagão e judeu. Pode pegar o capítulo 2 e ler tudo ali. Como que se convive? Como convive um pagão e um judeu? Assim como Paulo, Pedro estava harmonizando, transformando as divergências em convergências, lutando pela errade, que é o laço, o vínculo perfeito. 1 Pedro capítulo 2, é isso que eu estou me referindo, Fabiana. Depois que ele falou de tradição, religião, diferença de visão, também tem a diferença etária, aí ele vem e fala da diferença de gênero, de sexo. A harmonia através do amor e não, como muitos interpretam, a autoridade espiritual. E aí usam textos como nós já vimos de Romiá, capítulo 13, para ser o cabeça, o ungido, a autoridade no lar, o cabeça do lar e o machismo dentro de casa. Vocês entenderam? Esse é o iluminari essencial para que possamos compreender Kefa Aleph, capítulo 3. Pedro continua. Com muitas saudades, vamos lá. Assim como em todos os outros casos que citei, para a harmonia, agora é Pedro falando, e boa convivência, as mulheres vençam seu ego. Quem lembra aí o que é ego? Ego é diabo. O que é diabo? O que é sextra? Quem lembra? Seu ego para boa convivência com seus maridos. Principalmente se os maridos ainda não estão na verdade. Olha a preocupação. A mesma Paulina é a mesma Pedrina. A preocupação da convivência no lar. Imagina uma esposa cristã e um esposo não cristão. Como é que se dá essa convivência? Então ele está dizendo, principalmente se os maridos ainda não estão na verdade, pois agindo assim, cedendo, trarão eles a verdade. Quer dizer, sem proselitismo, mas se existe o objetivo de os dois terem a mesma visão, e isso será bom para o casal, não vai ser só com teoria, mas com prática. Através da prática da verdade e não da teoria apenas.
É isso que está tratando Pedro. Pois os cônjuges não cristãos originais, não verdadeiros, observam tudo que seu par faz. Isso nós já vimos também nas cartas paulinas sobre as crianças, os jovens, que observam tudo que os pais fazem. A questão da referência psicológica. E sendo cristão original um exemplo, e daí o termo ex aparece aqui, poderão trazer seus cônjuges para a verdade. Quer dizer, o único caminho de ter paz, unidade e harmonia no lar, principalmente quando um dos cônjuges ainda não pensa como você, não enxerga como você e não está como você, na verdade absoluta, ou mesmo na verdade relativa, a única forma, isso não vale só para a verdade absoluta, mas para tudo na vida, é falar e praticar. Do contrário, seria tudo que a religião hipócrita faz. Não viver o que ensina e o que fala. Está falando aqui do quê? De teoria e prática, gente. Como sempre. Aí vem um texto muito mal utilizado também. A beleza das mulheres não deve ser a maquiagem, as joias, os enfeites nos cabelos e as roupas caras, pois tudo isso é material e externo. Imagina esse versículo descontextualizado. É graças a esse texto mal compreendido que nós temos Tabernáculo da Fé, Igreja da Vó Rosa, Deus e Amor, CCB, Assembleia de Deus e por aí afora, utilizando textos como esse, numa interpretação machista, numa interpretação legalista, sem entender a essência do que é que Pedro está dizendo. Em nenhum momento aqui está proibido, e criou-se novos dogmas pós-cruz, pós-calvário. Sendo a graça a essência da cruz, como poderia Pedro, mesmo Pedro, criar novos dogmas? Não, jamais. Então ele não está dizendo aqui, em momento algum, meus caríssimos dogmáticos, que é proibido maquiagem, joia, enfeite, cabelo, roupa, adorno. Não, ele está dizendo o seguinte: existe uma beleza maior, que deve ser a principal, do que a externa. Para ficar claro, vamos ao próximo. A beleza de uma evoluída está no interior, que é metafísico e eterno, atemporal. Essa beleza de comportamento, suas virtudes, de uma mulher calma, essa é a beleza, a calma, que vivem em paz, que vence seu ego. Machismo vem do quê? Do ego. E feminismo vem do quê? Do ego. Que vence seu ego, que ama. Essa beleza deve aparecer muito mais, olha o original, que a beleza externa. Então, qual é a essência do que Pedro está dizendo? A mulher não deve ser conhecida pela beleza externa, mas pela beleza interna. Imagina que triste vocês, senhoras, senhoritas, quando vão numa reunião da escola, quando estão em família, quando estão em qualquer lugar, na faculdade, no trabalho, na vida, serem conhecidas pelo brinco que usaram, pela vestimenta que usaram, pelo vestido caríssimo, pelo sapato, pela bolsa, pela maquiagem, e não porque é generosa, porque é amorosa, porque é simpática, porque é caridosa, porque é elegante, porque é educada, porque é do bem. Como as pessoas conhecem você? Que marca você deixa na vida das pessoas? E como elas lembrarão de você? É a marca externa ou a marca interna? Sabe o que é que Pedro está fazendo aqui? Pedro está falando de dualidade. Interna e externa. Escreva aí. Interna e externa. Dualidade. É nada mais do que material e imaterial. Físico e metafísico. Qual beleza vale mais para Deus? É isso que Pedro está dizendo. A interna ou a externa? A material ou a imaterial? A física ou a metafísica? Agora imaginem vocês que tem dezenas e dezenas de denominações cristãs usando esse texto para proibir
para dogmatizar, legalizar as mulheres de alguma coisa, privando-as de usar alguma coisa. O que realmente o Criador vê é a beleza interna. Vai comparando aí com suas Bíblias, pode pegar qualquer uma, católica, Testemunho de Jeová, Mórmon, abre todas na mesa. O que realmente o Criador vê é a beleza interna. Seja conhecida pela beleza interna e não pela beleza externa. Que lindo, não é? Maria José Pessoa Cavalcante, lá de Fortaleza. Não é lindo? As mulheres cristãs, diferentes, especiais, justas, enfim, é todos termos que vêm da mesma raiz que nós chamamos de ex. As mulheres da primeira Bíblia, isto é, da única Bíblia que existe, que é o Tanar, se vestiam e se enfeitavam internamente. Por quê? Porque, meus queridos, quando aqui ele cita Sara e Abraão, nós estamos falando de 2000 anos antes de Cristo. Nessa época, a beleza que mais aparecia, sobressaía, era a beleza interna. Elas eram conhecidas por sua beleza interna, de suas virtudes. Você pode escrever aí, a beleza das suas virtudes. Vencendo seu ego, olha o original, Sara respeitava seu esposo Abraão. O que vai ter de rabino, judeu messiânico nazareno, de pastor, de padre, usando esse texto para dizer que Sara chamava Abraão de Senhor, e usando esse texto como referência para o machismo judaico-cristão, e assim conviviam em paz. Hoje, vocês são mais conhecidas pela beleza externa que pela interna. Essa é a preocupação de Pedro. 2000 anos depois de Abraão, vocês estão sendo conhecidas mais pela beleza externa, porque nos dias de Pedro as mulheres se maquiavam mais, já arrumavam mais os cabelos, já se preocupavam mais com as vestes, já tinha alguma tintinha, algum brinco, alguma argola, algum piercing, vocês sabiam? Sim. Colares. Então já estavam se preocupando muito mais com a beleza externa que a interna. O que é que não pode então? O que não pode é aparecer a externa, a matéria. Assim como, por exemplo, você ser conhecido pelo teu carro, pela casa que você tem, pelas roupas que você veste, pelo dinheiro que você possui. Você pode ter um bom carro? Sim. Você pode se vestir bem? Sim. Mas você é conhecido pelo quê? Como as pessoas lembram de você? Mais pela beleza interna ou mais pela beleza externa? Tomem como exemplo as mulheres do passado. É isso que Pedro está falando. E assim vocês serão como elas. Quando fala filhas aí, é que para Deus vocês serão iguais diante do Criador. Quer dizer, continuem sendo como elas foram, as referências. Os maridos, agora vamos lá, homens, da mesma forma, sejam sábios no convívio com suas mulheres e as tratem com delicadeza. Olha só o original, delicadeza, elegância, carinho e muito respeito, pois elas são mais frágeis, pois a mulher foi criada logo depois do homem. Essa é a concepção judaica cristã, mesmo que seja a metáfora Adão e Eva. Se não tratarem bem suas esposas, o Criador não ouvirá mais suas orações e desejos. Quem é que sabe sobre a interferência de Deus em dois casos? Mas aqui nós sabemos como também que oração é o quê? Desejo. O Criador não tem nem prazer de ouvir, de ver, de saber dos seus desejos. Cônjuges, principalmente maridos, quando vocês não tratam com amor, com delicadeza, com elegância, com carinho, com respeito, suas esposas.
quanto aos outros, isto é, viúvos, solteiros, todos, vivam com amor. Está vendo? O texto não está falando de homem e mulher, o texto está falando de todo tipo de harmonia de convivência. Sejam altruístas, isto é, se coloquem no lugar do próximo. Essa é a essência de tudo, da verdade, a única verdade absoluta, altruísmo. Para a boa convivência. Vençam seu ego. Não tem como ter harmonia no lar, em lugar algum, em reunião, em grupo, empresa, se não tiver o ego a sexta vencida. Onde o ego está, tem divórcio, tem divisão e tem diabo. O mesmo prefixo, divórcio, divisão, diabo. Vençam seu ego e não sejam vingativos. Quem é vingativo? Quem tem o diabo. E que diabo? Ele mesmo. Quem lhes fizer mal, pague com o bem. Pedro está repetindo Cristo. Pois vocês são os evoluídos. É o evoluído que tem que vencer e dar exemplo. Os que nasceram para vencer o crivo. Porque tem entendimento da vida como ela é, não é? Aqui, Pedro vai citar o Salmo 34, do 12 ao 16. Como diz o Salmo, abre aspas. Quem quiser amar a vida e ser feliz, não use sua comunicação, não é só língua, mas tudo que for da comunicação. Não use sua comunicação para o mal e não seja falso. Você que está colando esse grau agora ou depois, só acompanhar pelo aplicativo X, pelo portal x.tv.br ou na sua Bíblia Original Codex. De novo, quem quiser amar a vida e ser feliz, não use sua comunicação, língua ou qualquer outro órgão como, por exemplo, os dedos hoje. Os dedos. Para o mal e não seja falso. Se afastem da vontade do ego e façam o bem. Viva sempre buscando a paz. Eu não sei se vocês já entenderam a profundidade do que é viver sempre buscando a paz. Depois de tudo, depois de conhecer todos os graus de evolução, depois de desdogmatizar, dessistematizar, desteologizar, desmistificar, deslegalizar, desbibilizar, desmachinizar hoje. Depois de evoluir sabedoria suprema, que é quântica, dualidade, enfim, chegamos aonde? Na essência de tudo, que é amor, altruísmo, paz, unidade. É viver sempre buscando a paz. Zero, uma expressão que eu tenho usado muito, zero conflito. Quem é o evoluído? É aquele que chega e sai com um índice de zero, conflito. E o Salmo ainda diz, Pedro continua, agora 34, versículos 15 e 16, abre aspas, o Criador está sempre atento aos desejos de bem dos verdadeiros, dos originais, dos justos, como queira. Mas a sexta, olha que interessante. Aí na sua Bíblia deve estar alguma coisa assim. O seu rosto está virado. O seu rosto está contra. Não é assim que está aí na tua Bíblia? Ou nas várias traduções? Sabe o que é isso? Quem lembra? Dextra, sexta. A sexta do seu rosto está contra você, está para você. A dextra dele está virada, isto é, qual lado da face do Criador está para você? Jesus ou Jeová? Qual lado do rosto, da face, da mente do Criador está para você? Vocês entenderam? Está contra os que são falsos, mentirosos e vingativos. Olha só.
A sexta está voltada para você que é falso, mentiroso e vingativo. Ele é Jeová para essas pessoas. Quem paga o mal com o bem não vai sofrer, pois quem lhe fez mal se calará. Não é verdade? Alguém fez mal para ti e tu devolve com o bem? Não ironicamente, com provocações. Devolve com o bem, como se nada tivesse acontecido. Não é possível que essa pessoa ainda tenha forças de lhe fazer mal de novo. É isso que Pedro está dizendo, citando o texto do Salmo e de Isaías, como vocês verão. Mas ele diz assim: agora, se alguém sofrer mesmo assim, se alegrem, supondo que a pessoa seja tão má, que mesmo depois de você pagar o mal dela com o bem, ela ainda te faça mal, se alegre, pois você vai estar sofrendo por ter praticado o bem. Isto é, com a consciência tranquila, com a consciência em paz. E como disse Isaías, aí ele cita aqui Isaías 8, 12 e 13. Olha o original, abre aspas. Quem é da verdade não tem o que temer. Só vive sem paz e com medo quem é fraco e involuído. Quem lembra do provérbio de Áquil? Onde há medo, há involução. Você pode escrever isso? Onde há medo, há involução. É onde você tem que evoluir suas fobias. De novo, só vive sem paz e com medo quem deve. Só não tem a consciência tranquila quem é vingativo. Você pensa que uma pessoa vingativa dorme em paz? Você pensa que uma pessoa vingativa não tem uma sexta, um acusador que trabalha dia e noite lhe tirando a paz? Você pensa que o materialista não sofre, o machista não sofre quando faz mal à sua esposa? A consciência deles fica tudo bem? Não fica. Não é verdade? Não fica. E é isso que ele está dizendo. Só vive sem paz e com medo quem é evoluído e não tem a verdade, fecha aspas. Se Cristo, a verdade, é o Senhor da nossa consciência, vocês nunca terão medo. Estejam sempre preparados para responder. Esse texto é lindo. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que perguntar para vocês por que vocês são felizes, por que vocês têm paz, por que vocês não têm medo, ou por que vocês são diferentes. Olha que lindo o texto de Pedro. Estejam preparados para responder quando alguém indagar da felicidade de vocês, da paz de vocês. Por que eles são ansiosos, sofrem de ansiedade, depressão, síndrome do pânico? Por que eles são vingativos? Por que eles são egoístas e você não é? Por que você consegue ser assim? Por que o mundo caiu sobre você e você está bem? Por que eles vivem de conflitos e você é zero conflito? Por que essa diferença? Aí Pedro diz, você tem que estar preparado para responder isso. Ah, mas tem um porém. Aí no próximo versículo, respondam eles com respeito e amor, para não dar aquela resposta de superioridade que ofende, lembrando que todos nós até ontem éramos involuídos. Se você evoluiu, está evoluindo ou é evoluído hoje, seja altruísta, se coloca no lugar do involuído e responda isso com respeito. Aqueles que criticarem ou caluniarem vocês por ignorância, não aqueles que são mal por mal que não tem jeito, mas aqueles que criticam porque são evoluídos. Aqui tem que tomar muito cuidado. O que ele está dizendo é para aqueles que criticam ou caluniam por ignorância, involução.
respondam estes com amor, para que eles se envergonhem, porque tem chance para eles, eles vão evoluir, eles só lhe fazem mal porque não possuem evolução. Ora, quem é evoluído tem medo, e por ter medo é que é tão violento, tão vingativo, é o que ele aprendeu. Pois é melhor sofrer, olha que lindo texto, por fazer o bem do que sofrer por fazer o mal. É melhor sofrer por fazer o bem do que sofrer por fazer o mal. Assim, vocês sofrerão com a consciência tranquila. Pedro, assim como Paulo, nós vimos todas as epístolas, desde Matiarro, desde Marcelerrim. Vocês viram todos os graus desses 146. Respondam para mim. Pedro não está consubstanciando tudo que Paulo falou? Vejam que eles estão em harmonia pedagógica, porque ele também está falando de paz na dextra, paz na consciência. Fala de dualidade. A sexta, como nós vimos os textos acima, e agora a dextra. Pois também o nosso Supremo Mestre sofreu pelos nossos erros, uma vez por todas, e nós vimos isso no livro aos Hebreus e Virrim, uma vez por todas, o perfeito pelos imperfeitos, para nos conduzir ao Criador. Sua matéria morreu. E aqui levanta-se a questão da trindade. Olha só que interessante, porque os trinitários jamais vão aceitar, por causa da teologia judaica cristã, apesar que o judaísmo não é trinitário, mas prestem atenção, jamais vão aceitar que a matéria morreu e o espírito também. Aí eles dizem, Deus não ressuscitou dos mortos? Mas olha o que Pedro está dizendo, sua matéria morreu. Porque onde é que fica a onipresença? Mas seu espírito nunca morreu. É uma coisa que todos deveriam entender, por óbvio. O espírito não morreu, só a matéria que estava ali, como nós falamos nos graus sobre Avatar, e assim por diante. Revelare. Jesus nunca desceu ao inferno. Aqui é um grandíssimo problema. O que tem de teólogo, o que tem de padre, o que tem de rabino, o que tem de pastor, que pregam, usando esse texto descontextualizado, que Jesus desceu no inferno. O que é inferno primeiro? Vocês vão ter que assistir lá os graus sobre rehologramação, que não é reencarnação, é rehologramação. É um lugar físico ou é metafísico? É uma prisão física ou metafísica? Tem algo físico? É debaixo da terra? É no centro da terra? Claro que não. Jesus nunca desceu ao inferno, nem no Hades. Assim como a mentira de Lúcifer, outro grande erro. Existe a grande mentira de que Jesus pregou a todos os mortos, usando esse texto, que estavam no lugar de tormento. Isso é uma aberração. Por quê? Pensem pelo óbvio. Se falamos de Jesus, falamos de salvação. Yahshua, Shua, salvar. Como que o Salvador vai descer para dar uma chance para aqueles que morreram em 4.000 anos? De Adão, primeiro Adão, a segundo Adão, Jesus Cristo. E se ele desse mais uma chance, quem sobrou dessa prisão? E como ficam os que viveram a partir de Cristo? Ora, vocês que colaram os graus sobre Rata, Pecha e Avon, rehologramação, sabem que nós temos 3 instâncias, o delta. Então vamos lá, se já existe rehologramação, que é a segunda instância, e a terceira instância, que é o julgamento final de todos os mortos, no reino, não é isso que Jesus veio fazer? Falar de reino. Aliás, Satanás, isto é, a dualidade, não é um ser, não é um dragão, é uma metáfora. O mal representa o mal, o contrário de bem. Só será preso, outra metáfora. Gente, prestem atenção, descer, subir, prender, estar preso, metáforas. Só será preso no milênio, no reino. Portanto, isso não aconteceu, isso vai acontecer.
Ora, se isso vai acontecer e é a fé daqueles que acreditam no Apocalipse, no macro e não no micro, que já se foi, como é possível que ele tenha descido ao Hades? Jesus não desceu, portanto, e não pregou para ninguém, pois se assim fosse, não existiria justiça. Cadê o Deus justo que nós ensinamos, daquele Deus que não interfere? E todos os mortos da primeira Bíblia, que chamamos Velho Testamento, estariam salvos. Não é verdade? Imaginem vocês as pessoas rangendo dentes. Não é assim que acredita um cristão evoluído? Ele acredita que lá tem dente e que se range o dente eternamente. E lá tem fogo. E queima, e queima, e queima, e queima aquele fogo material. E mesmo que seja um fogo diferente, como alguns ousam dizer, é no aspecto, na interpretação literal. Ora, sendo literal, pergunto-vos. Imagina Jesus descendo lá para essas pessoas que rangem dentes e que se queimam. Aí Jesus prega para eles. Quem ousaria dizer não? Quem ousaria rejeitar a oportunidade de sair dali? Que absurdo! E pasmem vocês, isso é pregado por todos os pastores mais renomados do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa. Padres. É uma aberração absurda. É o cúmulo de todas as aberrações, na verdade. Vejamos então o que realmente o texto original nos diz. Estão preparados para ver o texto original? Peguem suas Bíblias originais e vamos lá. Pedro continua. Abra os ouvidos, já que hoje não tem tela. Jesus Cristo, pega a Bíblia aí, compara. Após morrer sua matéria, é isso que Pedro está dizendo. Seu espírito, que é metafísico e não morreu, sua imatéria, foi até os espíritos dos gigantes. Está aí na tua Bíblia. Se você pegar a tua Bíblia, você vai ver que está bem claramente. Os espíritos rebeldes dos dias de Noé. Está falando aí em qualquer Bíblia, a pior tradução que for, ela mesma está dizendo para quais espíritos o Espírito de Jesus Cristo pregou, anunciou. Está aí. É para os daimons. Entenderam isso? Está aí na tua Bíblia. Mas eles pregam errado quase em todas. 99% das sinagogas cristãs, denominações, pregam errado. Mais uma coisa erradíssima. Daí a importância de eu estar aqui fazendo a Bíblia original, Códex, para ajudar as pessoas e saírem da ilusão. Vamos de novo? Jesus Cristo, após morrer sua matéria, sua imatéria, desmatéria, seu espírito, foi até os espíritos dos gigantes que morreram e de todos os homens maus que viveram nos dias de Noé, aqueles lá, por causa daquela dispensação que ficou faltando isso, para fechar aquela dispensação, a justiça com relação àquilo que Deus fez, lembra? Interferiu, mulheres formosas, isso é uma longa história, isso aí eu só revelei nos vídeos profundíssimos antes do 145, só quem assistir colar os graus lá de temas específicos sobre isso que vai entender a inseminação metafísica, celestial, artificial, como queira, de seres híbridos e tal de Gênesis 6. É para estes. Por quê? Porque ficou faltando alguma coisa para fechar aquela dispensação, entenderam? Muito bem. Maria Angelita da Espanha, boa noite. Então vamos de novo. Jesus Cristo, após morrer sua matéria, seu espírito em matéria, foi até os espíritos dos gigantes e de todos os homens maus que viveram nos dias de Noé, os quais eram materializações do mal, seres híbridos que morreram com as águas do dilúvio. Aliás, o Criador enviou o dilúvio
justamente para matá-los. Qual foi a intenção do dilúvio? Esses espíritos híbridos especiais se encontraram com o Salvador Jesus, pois estavam presos metafisicamente, não estavam em nenhum Hades, nenhum inferno, nem com fogo, nem rangendo os dentes. E hoje eles são os demônios, daimons. Mas não esses que vocês aprenderam pela teologia. Quem lembra 72 hormônios, 72 virtudes e assim afora. Os espíritos de homens mortos que materializam os desejos dos homens. Para entender isso, tem que colar os graus de quântica, de dualidade, e você vai conhecer 72 espíritos, 72 virtudes, 72 hormônios, de acordo com o teu desejo e a materialização disso. Nos dias de Noé, apenas 8 foram salvas por meio da água, que hoje é metáfora. O dilúvio é uma metáfora, uma tipologia, para o batismo espiritual de todos nós, até Pedro, que não era tão evoluído como Paulo, está falando de batismo imaterial e não de ritual. Ele diz, de todos nós que tivemos nossa consciência lavada, isto é, a remoção de toda sujeira metafísica, e não sujeira física, que é o que pode limpar um banho ritualístico, um batismo material, mas sim uma conversão e um compromisso de uma consciência de bem. Isto é, converter, dar meia volta, dualidade. A partir de hoje, metanoia. Quem lembra da expressão metanoia? De bem diante do Criador que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, à destra do Criador. Isso que significa a direita de Deus. Ele é o lado direito, a destra, isto é, a justiça, o perdão, o amor até o último dia. Aquele que domina todo. Olha como é que está o último versículo aí de Kefa Aleph, capítulo 3. Como é que está aí na tua Bíblia, ou em todas as Bíblias que você quiser? Abra todas. Como está o último versículo? Ele não está falando de domínio sobre potestades, autoridades, não é assim que as linguagens arcaicas das Bíblias escolhem? Para mistificar e dar aquela compreensão de classificações angelicais, demônios e anjos e tudo mais, como nós vemos em Efésios 6? Pois é, na verdade, somente Pedro está dizendo o seguinte: ele é o dominador, é aquele que domina todas essas classes de espíritos, de virtudes, de hormônios, as 72 possibilidades de desejo, de escolha de um homem. Domina todas as 72 classes de espíritos, do bem ou do mal. Como é o nosso cérebro dicotomizado. Tudo ele domina, é assim que diz o versículo 22. E aqui termina Kefa Aleph, capítulo 3. Amanhã, com o software profissional adquirido, nós continuaremos com Kefa Aleph, capítulos 4 e 5, e encerraremos essa carta. Ainda essa semana nós terminaremos 2 Pedro, Kefa Bet, depois Yohanan Aleph, Yohanan Bet, Yohanan Gimel, Yahudá, aí começando Apocalipse semana que vem, talvez Judas para a semana que vem. Me perdoem hoje não poderem ver os slides como vocês sempre viram, mas amanhã a gente retoma a qualidade original. Evoluíram? Viram como esse capítulo é muito importante? Eu tive que deixar ele para 1 grau só. Por quê? Questão do machismo, a questão do Hades, da pregação de Jesus Cristo, a suposta pregação aos espíritos. Que pregação foi essa? Para quais espíritos? Os dias de Noé? Como assim? Então está aqui respondido nos originais. 2 questões importantíssimas. E a principal, a essência, o substantivo, que é a harmonia, convivência, aprender, ceder, vencer seu ego, para viver em paz com as pessoas. A essência de tudo. Quem evoluiu? Quem aprendeu? Silvia Vilas Boas, que, se não me engano, é aquela querida, simpática, elegante, inteligente senhora espírita que nos assiste. Rosângela Souza, Cláudia Cristina, eu acho. Tiago Abreu, quem mais? Wellington Azevedo, Marcos Queiroz, o Alexandre de Aguiar. Vocês sabem quando que esse trabalho ficará pronto? No mês de maio, no último final de semana, nos 7 anos da filosofia Ex-Organics and Sophie, em São Paulo. Avenida Paulista, um trabalho de caridade do maior que vocês já viram em São Paulo, com médicos, enfermeiros, de graça,
você que é cabeleireiro, você que é costureira, você que é enfermeira, todos nós juntos em barracas, doação de alimentos, roupa e também fazendo esse trabalho de contraposição ao sistema ali em São Paulo. Muito boa noite a todos vocês. Eu me despeço aqui com câmera nova, mas sem programa, sem slide, mas eu acho que deu para vocês entenderem bem, ainda mais depois que vocês tiverem em mãos a Codex. Um abraço, meu caro professor Jairo, meu caro professor Rodrigo, que sempre humildes estão aqui aprendendo e ensinando. Marcos Toda, Maria Helena, que muito tem nos ajudado, Adilson Ribeiro, Marluza, que bom te ver, José Bornioto. Espero todos vocês aqui na Pousada X. Nós tivemos muitas visitas até ontem. Hoje a Karine foi a última a ir embora de esteio com sua filha Nayeli. Ontem tivemos aqui Daniel e sua esposa Sara, sua filha Bruna de São Carlos, oeste de Santa Catarina. Passaram tantos por aqui desde o dia 7 de dezembro. Agora é a hora de trabalhar e terminar a Bíblia e depois, aí sim, quando eu terminar a Bíblia, enfim, depois de um ano, fazendo ela todo dia, grau a grau, capítulo a capítulo, nós podemos ir para o que realmente importa. Boa noite a vocês. Tem um casal que está aqui comigo, de hóspede, vocês não estão vendo eles, mas eles estão aqui. Estão só me vendo ali, quietinhos. Que são de qual estado mesmo? Pará. Santarém, Pará, viu? Estão aqui na Pousada X. Boa noite.